FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Olá, amigas, olá, amigos. Nessa série do Futura, nós vamos apresentar exemplos de não só de pesquisadores, aqueles que estão na bancada produzindo ciência, digamos, no ambiente acadêmico. A ciência, ela é um instrumento de riqueza. Talvez seja o maior patrimônio e a maior fonte determinante do progresso de uma nação. Mas para você transformar a ciência em emprego e recursos, você precisa de uma pessoa especial. Ela tem que ter um pé no conhecimento científico, mas ter dentro de si a vontade de empreender e de lutar contra a descrença de uma empresa que começa. Eu acho que um exemplo muito bom disso está aqui do nosso lado, o Antônio Rossini, que, quando não se falava muito disso, resolveu empreender na internet das coisas. Quero te agradecer por ter vindo e para falar um pouquinho sobre como foi esse passeio por esse mundo meio complexo do empreendimento acadêmico. Perfeito. Obrigado, Saldiva. Para mim é um prazer estar aqui de novo na FAPESP, representando o empreendedorismo paulista e ter sido convidado para participar desse programa com pessoas tão ilustres e importantes. Como você bem comentou, né, a pesquisa acadêmica ela é muito importante para o desenvolvimento do país, mas também a pesquisa aplicada ela é bastante relevante para você poder criar empresas, criar empregos, criar receitas e movimentar a economia. A Nexto é uma empresa de tecnologia aqui de São Paulo que foi fundada por 3 engenheiros, 2 formados na Poli USP e 1 formado na Unicamp. Nós tínhamos desde cedo o sonho de empreender em tecnologia no país e lá atrás, em 2011, quando estava se começando a falar do conceito de internet das coisas, a gente decidiu empreender nesse mundo. E então incubamos a nossa empresa no CIETEC, que é a incubadora da Universidade de São Paulo. E lá no CIETEC a gente tomou conhecimento da FAPESP, tomou conhecimento do PIP principalmente, que foi um projeto essencial para o desenvolvimento do nosso primeiro produto. Então, a Nexto ela atua com soluções para monitoramento em tempo real de ambientes, mercadorias e ativos críticos. Então, a gente desenvolveu uma rede de sensoriamento em tempo real, que são pequenos sensores que se comunicam diretamente com a internet, tá? Totalmente sem fio, que monitoram variáveis como localização, temperatura, umidade, consumo de energia elétrica, luminosidade e outras variáveis que possam impactar em algum aspecto de qualidade, algum aspecto de segurança e algum aspecto de visibilidade. Então, por exemplo, a indústria alimentícia se beneficia muito dessa solução para a redução de desperdício alimentício na cadeia de distribuição. Então, a gente monitora a temperatura de geladeiras, câmaras frias, balcões refrigerados em supermercados, monitora caminhões que estão transportando alimentos, tudo isso sendo monitorado em tempo real, com foco em evitar o desperdício. A gente também vê bastante aderência para essa solução em outros segmentos como indústria farmacêutica, medicamentos e monitoramento de ambientes críticos. Tá? Mas como começou tudo isso? Começou lá atrás, uma empresa de 3 pessoas, incubada lá no CIETEC. Eu, em particular, já trabalhava no mercado de telecomunicações e o sonho de empreender fez com que eu deixasse o mercado e iniciasse essa empresa. E lá no CIETEC, quando a gente conheceu o PIP, a gente percebeu que seria o caminho para a gente começar a nossa solução. A gente escreveu um projeto de pesquisa para desenvolver o primeiro leitor dessa nossa solução, dessa nossa plataforma de monitoramento, que é um leitor que ele funciona com a tecnologia de identificação por radiofrequência. Então, basicamente, são pequenos chips que você coloca em ativos e você consegue localizar e rastrear esses ativos à distância. Então, o projeto que nós submetemos foi para construir um leitor inédito no Brasil e no mundo. Era um leitor de tamanho reduzido, que tinha toda a parte dos dispositivos de hardware, toda a parte de antenas, confinada num único produto, então um leitor que a gente chamou de completamente integrado. Submetemos esse projeto no PIP, mostrando que
ele tinha equivalentes no mundo, porém nós tínhamos grandes diferenciais competitivos. Conseguimos aprovar esse projeto para começar a nossa pesquisa para desenvolvimento. A pesquisa foi muito bem sucedida, a gente chegou até um protótipo final e ao término dessa pesquisa a gente engatou o PIP2, que era a continuação desse projeto para poder então criar o produto que iria para o mercado, né? E no PIP2 foi quando a gente pôde trazer bolsistas para continuar o desenvolvimento e chegamos até um produto final, né? Esse produto integrou a nossa solução e essa solução hoje ela rastreia mais de 250 mil ativos de alto valor na América Latina toda. Então a gente tem clientes não só no Brasil, mas temos clientes em outros países aqui da América Latina. Então perceba que de um sonho de 3 engenheiros, né, apoiados por uma instituição como a FAPESP, né, que é uma instituição que consegue prover recursos para quem tem vontade de fazer acontecer. Eu diria que a FAPESP é única no país e inclusive no mundo, né? Se a gente for ver, comparar o programa PIP, o sucesso do programa PIP é referência mundial. Então, para a gente ter contado com a FAPESP para desenvolver essa solução foi essencial. Então, começou com o sonho de 3 engenheiros, a gente desenvolveu um produto que integrou uma solução, essa solução se expandiu e hoje é referência no mercado para tudo isso. Você falou do sonho, né? Mas também tem uma coisa meio de romantismo, né? De sair atrás, tipo, a figura que me vem na época que você começou isso é a do Quixote. Vamos supor que estivesse vendo aqui, a gente, um aluno da Poli no começo. O que você acha? Você acha que essa mensagem sua, esse exemplo seu, ele ecoaria mais forte do que quando você começou a fazer a Politécnica? Eu acredito que sim, tá? De lá para cá, basicamente, explodiram as startups no Brasil. Então, o conceito de startup, que são essas empresas que são fundadas por jovens empreendedores e que começam do nada e desenvolvem uma tecnologia que é muito interessante e depois conseguem investimento, é um conceito que cresceu muito na última década, tá? Quando a gente fundou a Nexto, não era tão difundido assim. Então, na própria universidade, ao longo da nossa graduação, não existiam muitas disciplinas que fomentavam o empreendedorismo. Recentemente, até pelo fato de a gente contratar o pessoal que tem se formado mais nos últimos anos, a gente descobriu que o currículo também se adaptou para incorporar a questão do empreendedorismo na formação do engenheiro. Então eu vejo que essa parte acadêmica avançou e eu vejo também que o pessoal tem buscado empreender desde cedo, já saindo da faculdade muito mais do que antigamente. Então eu, por exemplo, fui trabalhar no mercado primeiro, fiquei alguns anos trabalhando na indústria de telecomunicações e só depois que eu fui empreender. Na época que eu me formei, os engenheiros eles queriam ou ir trabalhar em banco de investimento, ou em trabalhar numa grande indústria, numa multinacional como trainee, né? E alguns gostariam de seguir pesquisa. Hoje em dia eu vejo que mudou bastante isso, então entrou um quarto elemento aí que é o empreendedorismo e muita gente opta por essa carreira, né, desde o início. Então isso é muito bom para o país, né? Como você comentou no começo da entrevista, a ciência é o motor do desenvolvimento econômico, mas a ciência aplicada com o empreendedorismo pode levar ainda mais longe o país. Então é muito bom que a gente tenha o pessoal se formando e buscando empreender no país. Todo mundo só tem a ganhar com isso. Pelo menos a universidade que eu conheci, que era um pouco mais problemático, porque ainda tinha dinossauros ali no campus da USP, né? Você tinha a lama do dilúvio ainda estava um pouco úmida, né? Uhum. Mas a formação sempre foi boa na universidade. Pelo menos na USP que eu fiz, a formação era muito boa. Mas essa parte de transformar, quer dizer, a formação é uma condição necessária, mas não é suficiente para empreender. Você tem que ter um outro conjunto de competências ou de estímulos para que você vá, além de uma vontade própria. Porque tem que ter muita confiança no seu próprio destino, no seu produto, né? Porque você tem que convencer a si mesmo que aquilo vai funcionar. Quando nós começamos a empresa, existiam poucos livros que traziam, digamos assim, um passo a passo de como abrir uma empresa, como transformar uma ideia num produto, como testar as hipóteses de valor daquela ideia, né? Existiam poucas referências. Hoje tem muitas referências internacionais e nacionais também que ajudam aquele jovem que deseja empreender.
Então eu vejo com muito bons olhos a evolução tanto no campo social quanto acadêmico e também na parte da literatura, né? O pessoal está muito mais respaldado e com muito mais apoio para fazer isso. E aí, é claro, o PIP, programas como o PIP da FAPESP ajudam bastante o empreendedor no começo de sua trajetória, porque mais do que o orçamento para poder construir o protótipo da sua ideia, ele vai ter a aprovação de uma instituição que tem respaldo e reconhecimento nacional e internacional de que ele está num bom caminho. Então aquilo também incentiva a pessoa. E agrega valor à sua ideia. Agrega valor à ideia e dá mais autoconfiança, que é aquilo que você falou, né? Mais fé no seu taco. Porque, poxa, se uma instituição como a FAPESP, uma instituição como o CIETEC, eles estão apoiando a minha ideia, significa que eu estou no caminho certo aqui. E é claro que a gente sempre comenta que é importante você ter outras pessoas que tenham o mesmo sonho que você. Então eu, felizmente, tive 2 sócios que compartilharam esse sonho comigo, o Lucas Almeida e o Matheus Costa, e a gente desde o início fomos muito unidos e conseguimos trilhar esse caminho juntos aí. Exemplos como esse, do Antônio, mostram um Brasil diferente daquele que a gente tem sido bombardeado constantemente. Mostra a importância da pesquisa como instrumento de transformação da realidade do país e mostram que e ressaltam a importância da preservação da estrutura de pesquisa no Brasil, né? Eu acho que exemplos como o da FAPESP deveriam ser, e já existem em outros estados, mas deveriam ser reforçados para que o processo brasileiro que queira seguir o mesmo caminho do Antônio não seja penalizado pelo CEP, da onde ele mora. Antônio, muito obrigado. E essa história, viu, Antônio, vai ficar registrada no Futura. As pessoas podem ver quando quiserem, você e outros exemplos de pessoas. Visitem a gente no Futura Play e nós vamos ver essa conversa de novo quando vocês quiserem, mostrar para os seus filhos, para os jovens, para aqueles que você está querendo influenciar e levar no bom caminho. Ou seja, há sim ídolos que não precisam somente ser da música, das artes ou dos esportes. A ciência também tem os seus bons exemplos. Um abraço para vocês e obrigado pela atenção.